Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Ainda em pé, eu gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Leremos os 8 primeiros versículos do capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, portanto. E se alguém não trouxe sua Bíblia, pode também acompanhar a leitura no telão, a mesma versão que eu estarei usando aqui do púlpito. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Estamos na época, aquilo que o calendário litúrgico de várias igrejas cristãs ao redor do mundo chamam de Epifania. Epifania é uma data do calendário que está relacionada à chegada dos reis magos, que seguiram a luz, a estrela, e chegaram até o Senhor Jesus. Essa data é considerada simbolicamente como um momento em que Cristo se torna conhecido entre todas as nações, entre os gentios. E a palavra epifania significa isso, revelação, uma aparição, uma revelação, a revelação da glória do Senhor. A glória do Senhor manifesta na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, é revelada a todas as nações, e isso é simbolizado, portanto, na história dos reis magos, quando chegam então a Belém visitando o menino Jesus que recém havia nascido. E já que, aproveitando que esse é o momento, portanto, de falar da luz de Deus revelada às nações, eu selecionei essa passagem de Isaías capítulo 6 para trazer uma mensagem à igreja nesta data, nesse dia. Uma mensagem, portanto, que nos fala da glória do Senhor. Isaías capítulo 6 é um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura que nos falam da revelação da glória de Deus. Mas no caso aqui, ainda nesse momento, não é uma revelação da glória de Deus a todas as nações, mas é uma revelação da glória de Deus ao profeta Isaías. Glória essa que, por sua vez, nos leva a uma transformação da sua vida e a um envio, um chamado e um envio para que ele cumprisse uma missão junto para com o povo de Deus. E nesse sentido, essa chamada e essa visão da glória de Deus que o profeta Isaías tem, ela é um parâmetro, um paradigma, um modelo para todo o povo de Deus hoje, no século XXI. Ainda que nenhum de nós venha a ter um ministério inspirado e tão importante quanto o do profeta Isaías, ainda assim, o modelo de culto, o modelo de visão da glória de Deus, o modelo de arrependimento, o modelo de chamado, é o modelo padrão para nós hoje. E nesse culto, que é um dos primeiros dos nossos cultos do ano, nosso segundo culto do ano, eu quero refletir sobre a glória de Deus, portanto, e que implicações isso tem para a nossa vida no dia a dia, para que nesse ano de 2026, portanto, também possamos viver à luz dessa glória que foi revelada. Agora, a mensagem de hoje ela vai ser relativamente expositiva, porque eu vou explicar esses 8 versículos que nós lemos aqui de Isaías capítulo 8,
mas não vou entrar em tantos detalhes quanto seriam possíveis, porque vocês sabem, essa passagem era uma passagem famosa na Escritura, é uma passagem que muitas vezes as pessoas também, quando leem, se comovem, elas ficam impactadas pela narrativa, e ela teria muitas abordagens e muitos detalhes possíveis, muita coisa para se falar a respeito do que foi relatado aqui nesses versículos, e eu não pretendo, portanto, nessa manhã, fazer uma exposição exaustiva, detalhada, né, abordando todos esses aspectos. Eu quero focar realmente nos aspectos mais relevantes aqui, pensando na glória de Deus revelada às nossas vidas. Então, eu estruturei essa mensagem em quatro pontos principais. O primeiro deles, a glória de Deus que se revela em momentos de crise. O segundo deles, a glória e a santidade de Deus, a relação que existe entre uma coisa e outra. E o terceiro ponto, qual a nossa reação adequada diante da glória de Deus? E, por fim, o envio ou chamado para que cumpramos uma missão no mundo depois de termos contemplado a glória do Senhor. Então, nosso primeiro ponto, ele está na primeira frase do versículo 1 de Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, ou outras versões vão colocar, no ano em que morreu o rei Uzias. Esse é um momento histórico em que essa visão da glória de Deus alcançou o profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. E talvez vocês possam se perguntar por que ele menciona a morte do rei Uzias, qual a relevância de mencionar a morte do rei Uzias. Parece claro aqui que o profeta tem dois objetivos ao mencionar. Em primeiro lugar, ele quer dizer que esse foi um fato histórico. Não foi um sonho em alguma data, não, ele não está contando um mito, não está contando uma imaginação da mente dele, ou uma história que quer ensinar alguma verdade teológica, mas que não aconteceu. Não, ele quer situar esse acontecimento num momento histórico específico. Aconteceu, ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor revelada a ele. Mas ele também data neste momento, e penso eu, assim como também muitos intérpretes da Escritura também pensam assim, ainda que isso não possa ser comprovado definitivamente, mas penso eu que também ele data essa revelação da glória de Deus a ele porque ela tem um significado especial à luz do contexto que o profeta estava vivendo e todo o povo de Judá estava vivendo. Era um tempo, portanto, aquele ano, e veja que ele não diz que foi depois da morte do rei Uzias, ele diz que foi no mesmo ano, mas era um período de transição, um período de mudança. E um período, diria eu, um período de crise. Estava se avizinhando uma crise sobre a vida do profeta Isaías e sobre toda a nação de Judá. E que crise era essa? Se nós olharmos para os livros históricos da Bíblia, o livro de Reis, o livro de Crônicas, nós vamos ver que Uzias foi, esse rei que morreu, foi um dos melhores reis da história de Judá. Ele foi um rei muito bom, um rei que promoveu o culto a Deus, que promoveu uma aliança e que também trouxe prosperidade para a nação. A nação cresceu e a nação subjugou os seus inimigos históricos que por longos séculos guerrearam contra o povo de Judá e por vezes tinham vitórias importantes contra o povo de Judá, mas o rei Uzias os derrotou. E ele os derrotou na força do poder de Deus, porque ele era um rei que promovia o culto a Deus, era um rei que promovia a fidelidade a Deus, e a Bíblia diz que foi um dos melhores reis desde a época de Davi. E muitos séculos, vários séculos haviam se passado desde que Davi havia reinado. Mas agora ele havia morrido. E mais, o fim do reinado de Uzias não foi um fim tão glorioso, porque a Bíblia nos diz que ele, no auge do seu poder, e talvez imaginando que ele tinha um poder além do que ele deveria ter, ele achou que poderia entrar no santuário para queimar incenso diante de Deus. Ele estava, portanto, usurpando a função religiosa dos sacerdotes. E a Bíblia é muito clara. Uma coisa é o rei, outra coisa é o sacerdote. Somente o sacerdote pode queimar incenso no templo. Não cabe ao rei fazer isso, essas esferas não se confundem. Mas Uzias, talvez no seu orgulho de pensar que ele era um ungido de Deus e que ele tinha grandes vitórias, que ele era muito poderoso, ele tentou usurpar essa função e foi castigado com lepra. E a partir dali ele teve que se retirar da cidade de Jerusalém, foi retirado com lepra, e o seu filho foi um corregente junto com ele, seu filho chamado Jotão reinou com ele ali. Os últimos anos de Uzias, portanto, já foram um ano de decadência, porque ele já não estava mais envolvido no poder, ele foi castigado por Deus por esse sacrilégio que ele cometeu. E Isaías nos diz que, portanto, no ano da morte dele, ele tem essa visão da glória de Deus. Era um período, portanto, de incertezas quanto ao futuro. Era um período em que a nação estava
em que o povo estava na expectativa, ou talvez com receio, com medo, com ansiedade em relação ao futuro que lhe aguardava. O mal ainda não havia alcançado a nação, mas a ansiedade, por sua vez, já poderia haver tomado conta da nação. E o próprio Isaías, que era provavelmente muito próximo do rei Ezias, ele também era de família sacerdotal, também promovia o culto ao Deus verdadeiro, agora ele vê a morte de um daqueles reis que promoveu o culto a Deus. Num futuro incerto, portanto, Deus se revela ao profeta. E esse primeiro ponto nos mostra que muitas vezes a revelação da glória de Deus, o avivamento da igreja, o avivamento que vem sobre o povo de Deus, ele acontece em momentos de crise. Porque em momentos de crise, nós nos lembramos, assim como o profeta Isaías lembrou, que o verdadeiro rei do universo não é aquele que tem o poder político, aquele que está no trono, por mais poderoso que ele pareça. O poder, em última instância, emana do próprio Deus. Ele é o verdadeiro rei do universo, como nós veremos nos versículos seguintes. É a ele que nós devemos temer, é a ele que nós devemos o nosso compromisso em primeiro lugar. E assim, Deus se revela a Isaías no momento de incerteza, no momento de crise, para renovar a sua confiança em Deus e renovar, inclusive, acalmar o seu coração em relação ao futuro, porque o futuro pertence a Deus e ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, nós entramos no segundo ponto, que nos fala desta glória propriamente dita que foi revelada ao profeta Isaías. Isso nós encontramos, obrigado, na segunda metade do versículo 1 até o versículo 4. A descrição que nos é dada do que acontece aqui, ela é uma descrição que norteia todo o culto, tanto em Israel como na própria igreja. A estrutura dos cultos, a estrutura da adoração, ela é norteada pelas instruções daquilo que nós vemos aqui nesse relato de Isaías 6, nós já veremos por quê. Mas Isaías diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías quer aqui exaltar a transcendência de Deus. Ele está num alto e sublime trono. Isso nos fala, portanto, de que Deus está muito acima de nós. É como se Deus estivesse lá em cima, no topo de uma montanha, e nós aqui embaixo. O trono de Deus é alto, a altura, essas expressões, altura, o altíssimo, o alto e sublime, nos fala, portanto, da absoluta transcendência, da absoluta diferença de Deus em relação aos seres humanos. Deus está num alto e sublime trono. Agora, a visão que Isaías tem, ela é muito provavelmente situada no próprio templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém ele foi construído para ser uma réplica da habitação de Deus nos céus, uma réplica do santuário celestial. O local onde céus e terra se encontravam no tempo do Antigo Testamento. E ali, simbolicamente, era o local da habitação de Deus. O propiciatório era, na verdade, o trono de Deus, onde ele se assentava e de onde ele governava sobre toda a criação. E aqui Isaías, portanto, tem essa visão de que Deus está sentado nesse trono, e esse trono é alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa figura de linguagem, as abas de sua veste, pensam que há um manto real, e só a parte lá do piso, as abas, aquilo ali era suficiente para encher o templo. Isso nos fala, portanto, da grandiosidade de Deus. Ele é tão grande, mas tão grande que nenhuma construção humana, nenhum lugar pode contê-lo. Não pode conter a sua glória, não pode conter a sua presença. Ele enche, ele alcança tudo. Ele é grandioso e simbolicamente, portanto, as abas enchendo o templo apontam para isso. E ele enchia o templo e diante de Deus, versículo 2 vai nos dizer que diante desse Deus que está sentado num trono alto e sublime e glorioso, estavam os serafins. O único local em que a palavra na Bíblia aparece como se referindo aos seres angelicais é aqui. Serafins estavam por cima dele. É interessante, né? A gente fica pensando, por que serafins estavam por cima dele? Por que não estão abaixo? Por que não estão ajoelhados? A provável explicação deles estarem acima é que, na verdade, é uma expressão para dizer que estavam junto a ele e estavam em pé. E aqui, uma lição importante que ela era aplicada tanto aos judeus no culto na sinagoga, quanto também nas igrejas. Por que quando muito do que nós fazemos em adoração, nas orações, nos cânticos e na leitura da palavra, nós fazemos em pé? Porque os serafins, eles estavam também em pé na presença de Deus. Às vezes, diante da presença de Deus, nós estamos de joelhos, né, nos curvamos, uma expressão de reverência.
mas muitas vezes também a mesma reverência ela é representada quando nós estamos em pé. Nunca estamos sentados na presença de Deus em adoração, mas estamos em pé. Os serafins estavam por cima, porque provavelmente Deus estava sentado no seu trono e os serafins estavam em pé diante dele. E eles estavam em pé praticando a adoração. Eles estavam adorando, como veremos no verso 5, eles estavam cantando perpetuamente. E esses serafins, por cima dele, tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O cobrir o rosto provavelmente indica o fato de que nem mesmo os serafins, que não tinham pecado e que eram seres puros, contemplavam a glória de Deus diretamente. Eles tinham seu rosto parcialmente coberto. Eles não contemplavam direto, mas tinham uma visão indireta da glória de Deus. A cobertura dos pés, muito provavelmente aqui os pés indicam a totalidade do corpo. Isso nos fala também do fato de que nós não podemos estar nus na presença de Deus, nós estamos cobertos, uso da roupa, da vestimenta adequada. De alguma maneira isso aponta para a reverência e para a maneira como nós estamos nos apresentando na presença de Deus. Os próprios serafins não ousam estarem expostos diretamente na presença de Deus enquanto adoram. E por fim, com as outras duas asas eles voavam, eles eram seres de 6 asas. Nós não sabemos como era de fato a aparência desses serafins. No Antigo Oriente Médio existem várias representações de seres angelicais com asas, né? As várias culturas tinham essa representação. Não sabemos se o que o Isaías viu é exatamente como essas culturas representam, mas o fato é que eram seres que tinham algum tipo de aparência mais ou menos humana, mas também tinham asas. E eles, enquanto estavam na presença de Deus voando, eles estavam continuamente, ininterruptamente adorando a Deus diante da sua glória. É o que nos diz então o verso 3, clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles clamavam uns aos outros. E a palavra santo aparece aqui 3 vezes. Aqui há várias lições importantes. Primeiro, clamavam uns aos outros é que provavelmente era uma antífona. O que é uma antífona? Quando um grupo canta e depois outro grupo responde. Um grupo canta, outro grupo responde. Às vezes de frente um para o outro, às vezes não de frente um para o outro. Se vocês pensarem aqui, a nossa música que nós cantamos no culto de ceia, para iniciar o culto de ceia, toda a estrutura dela é inspirada teologicamente nessa visão da glória de Deus. E é por isso que lá no final nós cantamos santo, e você percebe que há uma intercalação entre vozes de homens e mulheres, uma antífona. Santo, santo. E são 3 vezes, exatamente como os serafins cantavam aqui, santo, santo, santo. Não quer dizer que eles cantavam 3 vezes e ficavam quietos, mas a repetição 3 vezes no hebraico, ela é o superlativo máximo. É como se nós disséssemos no português santíssimo, ou o mais santo de todos. É como se estivesse dizendo, não há ninguém santo como Deus, somente Ele é santo, ninguém mais. E eles cantavam uns para os outros, e no hebraico a forma de cantar e de falar da maneira mais grandiosa possível é repetindo 3 vezes a mesma palavra. Por isso, santo, 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 e eles cantavam uns para os outros. Agora imaginem isso, meus irmãos, é um coro celestial. Os anjos estão na presença de Deus continuamente, ininterruptamente cantando a santidade de Deus, porque esse é o atributo fundamental, a sua santidade, a sua transcendência, a sua perfeição moral. E eles estão cantando, e eles não somente dizem que santo é o Senhor, mas santo é o Senhor dos exércitos, o que nos fala, portanto, do seu poder. Ele tem o poder sobre todas as nações. Ele tem o poder sobre todos os povos. Talvez as nações não saibam. Talvez as nações não saibam ainda, e naquele momento não sabiam, que o Deus de Judá, o Deus de Israel, era o Deus que tinha poder sobre todas as forças políticas, militares, econômicas. Ele é o Senhor dos exércitos e ele é o Deus guerreiro, é o Deus que luta pelo seu povo e protege pelo seu povo. Apenas naquele momento, apenas o povo de Judá, e agora o profeta Isaías tem uma visão dessa glória, e ele tem essa convicção que o Deus a quem ele serve é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de toda a história humana, é o Senhor, portanto, de todas as nações. E os serafins estavam por lá, portanto, dia após dia, dia e noite cantando que ele é o Senhor dos exércitos, mas eles acrescentam uma expressão, que toda a terra está cheia da sua glória. Se na visão o profeta vê Deus enchendo o templo com a sua veste, com a sua presença e com a sua glória, os serafins estão cantando que na verdade não é apenas o templo, não é apenas o santuário celestial, mas
toda a criação, toda a terra está cheia da glória de Deus e toda a terra reflete a glória de Deus. Se há algo de bom nesse mundo, se há algo que vale a pena viver, se há beleza nesse mundo, isso é apenas um reflexo da glória de Deus. É isso que os serafins estão dizendo. Agora, pensem novamente na música que nós cantamos na Santa Ceia. Essa música, ela não é uma música, não é uma invenção aleatória de uma mente que um dia estava inspirada e vou escrever algo bonito. Ela é, na verdade, uma oração que era cantada na igreja de Alexandria no século IV, ou seja, por volta do ano 300. E essa oração, que era usada no culto de ceia por volta do ano 300, por sua vez, foi inspirada em passagens bíblicas como Isaías capítulo 6. Porque ela nos fala que nós damos glória, que nós adoramos a Deus, e isso é certo, é correto, é justo dar glória a Deus e render graças a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Quando os serafins cantam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, estão dizendo que apenas um é santo e mais ninguém. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que habita numa luz inacessível, ou seja, a sua glória, uma glória que nós não podemos contemplar e permanecer vivos por causa do nosso pecado. Ele está numa luz inacessível e Ele habita lá desde muito antes de haver criação, antes do tempo. Ele habita lá para sempre. E Ele é a fonte de tudo que existe e, a música nos diz, a oração nos diz, é a fonte de toda a bondade que existe no mundo. Isso pode parecer meio platônico e muito provavelmente as ideias platônicas influenciaram na composição dessa oração, mas é uma verdade também profundamente bíblica. Ele é a fonte de tudo que existe de bom no mundo. A terra está cheia da sua glória. E Ele fez todas as coisas, a música continua, e encheu elas com as suas bênçãos. E Ele criou essas coisas para que Ele mesmo se alegre nelas. E nós, como criação, nos alegremos no quê? No esplendor do seu esplendor. Ou seja, nós nos alegramos na medida em que nós e a própria criação reflete a glória de Deus. Nós nos alegramos com a beleza de uma paisagem, com a beleza da pessoa que nós amamos. Nós nos alegramos com um bom alimento que nos dá. Mas tudo isso é apenas um reflexo do esplendor da glória de Deus. Nos alegramos no esplendor do esplendor de Deus. A criação reflete a glória e a bondade de Deus. E é por isso que nós sempre fazemos, mesmo quando não há culto de ceia, nós fazemos uma oração de ações de graças, porque nós somos gratos a Deus pela bondade. O mundo, a vida nesse mundo, vale a pena ser vivida na medida em que ela reflete essa glória e essa bondade de Deus. E apesar do pecado, apesar de todo o mal que há no mundo, o mundo ainda subsiste e ainda permanece na medida em que ele reflete essa glória do Deus que é o Senhor dos Exércitos, essa glória que enche toda a terra. Mas o que os serafins cantam, boa parte da humanidade não percebe que a criação reflete a glória e a bondade de Deus. Mas eles estão cantando algo que é uma realidade, mas que está encoberta aos nossos olhos parcialmente, mas que um dia se revelará de uma maneira plena e total e completa quando Deus em sua glória habitar em meio ao seu povo. Mas enquanto esse dia não chega, continuemos, portanto, aqui na exposição. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele que é a fonte de toda a bondade, que fez todas as coisas, encheu com as bênçãos e criou as coisas para que nós nos alegremos no esplendor da glória de Deus. Também nos fala que, a música nos fala que uma incontável multidão de anjos ante Deus serve e vê a sua glória e ora em sua presença sem cessar. É exatamente isso que Isaías está dizendo aqui. Os serafins estão continuamente na presença de Deus, incessantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E é por isso que nós, quando cantamos e louvamos a Deus aqui na igreja, no momento da ceia, mas também em nossas casas e nossos lares, quando oramos, quando cantamos, nós estamos unindo nossas vozes a esses seres celestiais, a este exército de anjos. Unimos nossas vozes junto a eles com todas as criaturas sob o céu, porque todas as criaturas e até mesmo os animais adoram a Deus sem saber, na medida em que reflete a sua glória. E nós glorificamos conscientemente o santo nome de Deus e levantamos vozes em louvor e clamamos as mesmas coisas que os anjos celestiais clamavam, ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E esse é, portanto, a maior expressão de adoração, é um reconhecimento de que ninguém é como Deus que nós servimos. E à luz da Escritura, santidade
por um lado, representa isso, o fato de que Deus é alto, sublime, excelso, que ele não se confunde conosco e com nossa pequenez. Mas há uma diferença fundamental entre a santidade, segundo a Escritura, e a santidade, segundo as religiões pagãs. Nas religiões pagãs, a santidade é apenas uma separação, é uma questão ritual. Mas na Escritura, a santidade de Deus é também a sua pureza moral. Ele é bom, ele é justo, ele faz o que é certo. E essa santidade de Deus é o fundamento da nossa existência, é o fundamento do mundo, é o fundamento da ordem. Ele é o único que é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Mas e nós? Nós deveríamos, porque temos a imagem de Deus, deveríamos ter essa santidade. E Isaías, portanto, ele tem uma contemplação, ele vê os serafins adorando Deus e falando da santidade de Deus, ele vê aquela glória que é santa, e imediatamente quando ele tem essa percepção e vê Deus em toda a sua glória, ele cai em si terrificado por causa dessa santidade. E é o que nos diz, e aqui entramos no terceiro ponto, a reação diante da glória de Deus, versos 5 a 7. A visão, por um lado, ela é maravilhosa, ela é magnífica, mas ela é também terrificante. Ela deixa Isaías apavorado, porque ele viu a glória de Deus. E só um detalhe antes de passarmos, o verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam e a casa se encheu de fumaça. Isso aqui não é um chamado para que as igrejas botem fumacinha no culto, até porque aqui a fumaça era muito provavelmente a fumaça do incenso, e por isso que dentro do judaísmo e até mesmo de certos ramos do cristianismo ainda se usa o incenso, para dar aquela aura, de santidade, ainda que nós entendemos que isso já não é necessário, porque nós adoramos em espírito e em verdade, uma adoração mais consciente, mais racional, mas enfim, a ideia do incenso é também a ideia da adoração a Deus. A Bíblia nos diz que, portanto, o templo se encheu da fumaça nessa aparição de Deus, falando da adoração que sobe aos céus. E também nos fala que as bases do templo, algumas versões elas vão usar a expressão bases do limiar, outras vão usar fundações, fundamentos, outras vão falar dos umbrais, mas o fato é que parece que o templo tremeu nos alicerces, é quase como se fosse uma espécie de terremoto naquela aparição da glória de Deus. Mas veja bem, o que o texto está dizendo não é a voz de Deus, mas o louvor que era prestado a Deus pelos serafins. O que isso nos demonstra, juntamente com o fato de que eles clamavam uns aos outros, nos demonstra que a adoração diante de Deus é um privilégio e que eles estavam alegres, eles estavam felizes e eles faziam isso com intensidade. E aqui nós lembramos das nossas origens pentecostais. O culto a Deus ele é feito com alegria, ele é feito com intensidade, a tal ponto que as bases do templo tremeram, quase com um terremoto dos adoradores, os adoradores, a adoração a Deus, a resposta à glória de Deus, ela é tão intensa que faz com que o templo trema diante da adoração. A adoração a Deus, meus irmãos, ela não é uma obrigação, não é meramente uma obrigação, ainda que também exista uma dimensão, porque nós somos criados para adorar, mas ela é um privilégio e ela conduz o povo de Deus à alegria verdadeira. O culto a Deus, a reunião do povo de Deus deve ser um momento também de alegria, de nos alegrarmos na presença de Deus. Participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, da mesma forma, na medida em que aponta para a verdade eterna de que Deus está nos chamando para participar do seu banquete celestial, nos dando salvação eterna, nos chamando à sua presença e dando de si mesmo para nós, também é um momento que deve ser um momento de alegria intensa, alegria essa que contagia os serafins a tal ponto que eles clamam com tanta força que o templo treme. A adoração a Deus, Deus quer a alegria do seu povo, nenhuma outra reação é legítima. Sim, é bem verdade que às vezes nós caímos no hábito, viemos até a casa de Deus, adoramos a Deus de uma maneira meio que habitual, no piloto automático, mas nós temos que nos despertar e por muitas vezes ao longo da história bíblica é isso que acontece com o povo de Deus, a visão da glória de Deus desperta a consciência do povo de Deus, da sua presença, e o povo de Deus reage em adoração, reage com alegria. Assim deve ser, portanto, o culto a Deus. O culto a Deus é um espaço, portanto, para alegria. É verdade que haverá momentos de luto, haverá um culto fúnebre, que é um momento, não é um momento adequado para expressões de alegria, e sim momentos de luto, mas o culto em geral, o culto dominical, o culto ordinário é um momento de alegria porque estamos, junto com os serafins, diante da presença de Deus.
E isso é um privilégio. Mas, por outro lado, nós nos lembramos, e aqui entramos no terceiro ponto, que nós não podemos chegar na presença de Deus na condição em que nós estamos. Não podemos. Não somos dignos de estar diante de um Deus santo. Por quê? Porque esse Deus santo tem a pureza moral, a perfeição moral. Ele é sem pecado algum. Não há mal no ser de Deus. E, portanto, ele rejeita todo o pecado. E todo aquele, portanto, que tem pecado também não pode subsistir na presença de Deus. Isaías tem a consciência disso. No momento em que ele tem esse encontro com Deus, que ele vê a glória de Deus, ele cai em si a respeito da realidade de quem ele realmente é. E essa é a reação diante da glória de Deus, verso 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Instantaneamente, percebam, instantaneamente, no momento em que Isaías vê a glória de Deus, ele toma consciência de si mesmo. Ele adquire uma autoconsciência de quem ele é. E é por isso que muitos pastores e teólogos, inclusive eu menciono aqui João Calvino, diziam, e João Calvino começa suas institutas dizendo isso, essa verdade teológica fundamental. O conhecimento do ser humano, o conhecimento do homem começa pelo conhecimento de Deus. Nós só vamos saber quem nós somos quando nós conhecermos antes quem Deus é. Todas as tentativas do ser humano, da ciência, da psicologia, da psiquiatria moderna, de conhecer o ser humano, ignorando a existência e a presença de Deus, estão fadadas ao fracasso, porque eles conhecem o ser humano apenas parcialmente, apenas por meio de seus sintomas, apenas por meio de algumas questões comportamentais, mas eles não conhecem a fundo aquilo que determina a nossa existência, que é o próprio Deus. Nós só podemos saber quem nós somos quando nós conhecemos o Senhor. Isaías, ele tinha um conhecimento de Deus, mas no momento em que ele entra em contato com a glória de Deus, a sua consciência se cristaliza de uma maneira como nunca antes. E ele se dá conta de que ele é um ser pecador e, portanto, ele não pode estar na presença de Deus. E ele se desespera, porque ele sabe também que não há absolutamente nada que ele possa fazer. Ele não pode fazer nada. Por isso ele clama, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Isso nos fala que aquilo que a boca dele profere vem de um coração impuro. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, todo o povo está na mesma situação, não há ninguém, não há justo, não há nenhum sequer. Ninguém se salva, ninguém escapa, ninguém pode estar na presença de Deus. E ele reconhece isso, ele tem esse encontro com o Senhor e ele reage desesperadamente. Mas aí então nós vemos a manifestação concreta da glória de Deus. Porque a glória de Deus, meus irmãos, ela não é apenas uma visão de força, de luz, de poder, de fumaça, de fogo, não é algo terrível que vem para destruir a criação. A glória de Deus, e se vocês lembrarem das nossas séries de mensagens de pregação no Evangelho de João, vão lembrar talvez que lá na primeira mensagem eu preguei sobre isso e em outras mensagens nós reiteramos isso. A glória de Deus é a revelação do amor e da graça de Deus para com o seu povo. E toda vez que Deus revela a sua glória para o seu povo, ele revela a sua graça. Ele não revela a sua glória para destruir o povo de Deus, mas ele revela a sua glória para salvar o povo de Deus. Então, no mesmo momento em que Isaías tem a reação adequada, ou seja, ele reconhece a sua situação, ele clama, ele se arrepende, ele clama a Deus por misericórdia, Deus revela a sua graça e o seu amor. E ele usa, portanto, inclusive um dos serafins que estava na sua presença para transmitir essa graça ao profeta. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa viva do altar, aquela brasa que era usada nos sacrifícios, justamente para queimar o animal e fazer uma expiação pelo pecado, ela simboliza, portanto, isso. Ela está lá vinculada ao sacrifício de sangue e ao perdão. E aquela brasa vai e toca no lábio impuro de Isaías, e o serafim diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A glória de Deus é a graça de Deus. A glória de Deus é o amor misericordioso de Deus. A glória de Deus é a fidelidade de Deus para com o seu povo. A glória de Deus, na medida em que é um reflexo da sua bondade, ela não veio para nos destruir, ela veio para nos redimir.
E o profeta Isaías, portanto, reage, reconhece seu pecado e instantaneamente Deus oferece a sua graça e o purifica dos seus pecados. E assim ele pode estar diante da presença de Deus a partir daquele momento, porque ele foi purificado. Agora, voltando novamente para a nossa liturgia do culto, por que nós sempre fazemos uma oração de confissão? Hoje, muitos cultos modernos tiraram isso porque isso parece... isso não faz muito sentido, pedir perdão eu peço na minha casa. O visitante, o que o visitante vai pensar? O que é uma idolatria ao visitante? O que o visitante vai pensar? Ele não sabe que é pecador. Mas, meus irmãos, esse padrão é um padrão estabelecido por Isaías 6. Nós não podemos chegar na presença de Deus com lábios impuros. Nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer quem nós somos, e quando nós reconhecemos quem nós somos, ou seja, pecadores com lábios impuros, então Deus manifesta a sua graça e nos perdoa. E ao nos perdoar, Ele nos traz uma palavra que nos conforta, como aqui o Serafim, que diz que agora o pecado do profeta foi perdoado, e nós, em resposta a isso, adoramos a Deus, cultuamos a Deus, ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, e em resposta à palavra de Deus que é falada a nós, nós somos enviados ao mundo para cumprirmos a nossa missão como povo de Deus. Esse é o esquema do culto. O esquema do culto está aqui em Isaías capítulo 6. Nada do que nós fazemos na nossa liturgia é aleatório. É a mente criativa do pastor, a mente criativa dos obreiros. Os irmãos, há mais de 2000 anos as igrejas praticam isso com um propósito de refletir as verdades que a Escritura nos revela. E a verdade é que nós precisamos nos conhecer, e nos conhecemos quando estamos diante de Deus e vemos a sua glória, mas a única reação adequada diante da sua glória é reconhecermos o nosso pecado, clamarmos por perdão, e Ele manifestará a sua glória, nos oferecendo perdão, falando conosco e nos comissionando para cumprirmos nossa missão como povo de Deus. É assim. Agora, se nós chegarmos diante de Deus com uma postura arrogante, não, veja bem, eu dei meu dízimo, eu essa semana vivi uma vida de santidade, fui impecável, eu mereço estar na presença de Deus e agora eu chego, vou participar da mesa da ceia com confiança porque eu sou digno. Meus irmãos, muito cuidado. Não é assim, não é assim. Nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado e precisamos da graça de Deus sobre nossas vidas, para assim podermos cultuá-lo. Então, Isaías tem a única reação adequada, e essa reação é para todos nós, hoje é um modelo para todos nós. Precisamos reconhecer a nossa miséria diante de Deus. E enquanto não tivermos essa consciência, nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós realmente somos. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer ansiedade, qualquer problema psicológico, qualquer depressão, qualquer desvio de caráter que nós possamos ter no nosso humor, nós somos seres afastados de Deus por causa do pecado. E o Deus que é criador de todas as coisas e criou um mundo de bondade, Ele quer nos chamar de volta. Mas precisamos ter esse encontro com Ele. Somente quando temos esse encontro, somente quando vemos a glória de Deus, nós nos damos conta do nosso pecado e assim somos levados ao arrependimento. E esse é o padrão ao longo de toda a Escritura, meus irmãos. Primeiro, vemos a glória de Deus e depois somos levados ao arrependimento. E é por isso que o grande desafio no culto, na pregação do Evangelho, e é um desafio que é difícil para o pregador, é difícil para o ministro do louvor, é difícil para quem está fazendo uma oração, é difícil em tudo isso que nós estamos fazendo revelar a glória de Deus, porque nós sabemos que somos limitados em nossas funções e nossas capacidades. Mas é o papel da igreja, revelar a glória de Deus àqueles que ainda não viram a glória de Deus, para que ao verem a glória de Deus, eles sejam levados ao arrependimento e sejam transformados por essa mesma glória. E é aqui também, meus irmãos, que entra Jesus Cristo, a revelação, e voltando aqui para o nosso ponto inicial, a epifania, a revelação da glória de Deus, porque o Novo Testamento vai nos dizer, em João, que nós vimos a sua glória, no caso os apóstolos, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele, cheio de graça e verdade, revelou a sua glória. Jesus Cristo é a revelação dessa glória de Deus que foi revelada ao profeta Isaías. E hoje, meus irmãos, não se enganem, não há outra forma de termos acesso à glória de Deus senão por meio de Jesus Cristo. Porque Ele se fez carne, Ele se fez ser humano, e por meio da encarnação revelou essa glória, mas percebam a diferença. Isaías teve uma visão espetacular, incrível,
Difícil até de imaginar no templo. E os reis magos, por outro lado, eles viram a glória de Deus numa criança recém-nascida. Algo que nos parece tão comum, tão, palavra técnica, né, ordinário, do dia a dia. Mas naquele acontecimento comum, no nascimento de uma criança, a glória de Deus foi revelada ao mundo e revelada a todas as nações. Aquela criança cresceu, exerceu um ministério e essa glória de Deus ela era revelada, portanto, na pessoa de Jesus Cristo, cheia de graça e verdade. Porque, novamente, a glória de Deus é a revelação da sua bondade, da sua misericórdia para conosco. E a vida de Jesus, ele revela isso, essa misericórdia, esse amor. É Deus chamando o seu povo ao arrependimento. E muitas pessoas, ao longo de toda a história, portanto, ao verem a glória de Deus revelada em Jesus Cristo, se arrependeram, reconheceram seus pecados, tiveram acesso a Deus e agora servem e foram enviadas. E isso, portanto, nos leva ao nosso último ponto, e aqui nós nos caminhamos para o nosso encerramento. Já falamos sobre a nossa reação diante da glória de Deus, que é o autoconhecimento, o arrependimento, clamar por misericórdia. E Deus vem a nós em misericórdia e nos transforma, nos faz novas pessoas. Isaías ele foi tornado uma nova pessoa naquele ato simbólico do serafim que vem e o purifica dos seus pecados. E assim também todos nós, quando professamos a fé em Jesus Cristo, Paulo vai nos dizer, somos nova criação, novas criaturas, tudo se fez novo. Fazemos parte da nova criação de Deus, de um futuro reino de Deus que está vindo, invadindo a era presente. E por meio de nós somos mensageiros das boas novas. E aqui entra o último ponto. Nós somos, então, enviados para servir o Senhor. E é muito interessante que nós lemos aqui no verso 8, que esse envio, por um lado Deus nos envia, mas por outro lado, a nossa resposta ao chamado de Deus é totalmente voluntária. É uma gratidão, uma reação de amor por causa do amor que nos alcançou. O verso 8 nos diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Vejam, ele ouviu. A voz do Senhor não estava direcionada ao profeta Isaías. O que ele ouviu foi como que uma espécie de discussão interna do conselho de Deus. A gente não sabe exatamente com quem Deus estava discutindo, se estava discutindo Pai, Filho e Espírito Santo, ou se estava discutindo com os anjos, com os serafins que estavam na sua presença, ainda que isso é menos provável, porque quem envia é Deus, não os anjos, mas talvez ali Pai, Filho e Espírito Santo discutindo, né, e simbolicamente então Isaías ouve essa verdade, e mais uma vez, percebam que na Bíblia, quando nós vemos e temos uma experiência com Deus, nunca é algo totalmente místico. Ah não, eu vi, o que tu viu? Ah, eu vi algo, eu vi uma coisa, eu vi uma glória e acho que isso significa isso, talvez. Não, ela tem também, a visão da glória de Deus, ela vem acompanhada de um elemento racional, de uma palavra explicativa. E aqui Isaías ouve a voz de Deus falando. E a voz de Deus dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está buscando voluntários para a obra que ele tem neste mundo, na criação, para que a criação conheça a sua glória. Quem enviarei? É um conselho de Deus, eles estão discutindo ali, Pai, Filho e Espírito Santo, algo mais ou menos assim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve isso, essa voz não era direcionada a ele, mas ele ouve isso e ele prontamente já se dispõe como resposta à graça que o alcançou. E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não somos, como eu falei no início da pregação, não somos nenhum Isaías, nunca vamos ser, não se iludam. Ninguém aqui vai escrever um livro inspirado por Deus, com autoridade, ninguém vai ter um ministério. Quem disser que tem é delírio de grandeza, megalomaníaco e não deve ser respeitado. Ninguém aqui vai ser como Isaías, que isso fique claro. Mas o padrão é o mesmo. Deus nos envia, Deus nos chama, mas Ele também nos envia. Deus não nos chama pura e simplesmente, Rodrigo, teu pecado está perdoado, ótimo, legal, fica aí agora, está tudo bem. Não, Ele nos chama, mas Ele também nos envia. Ele quer que nós voluntariamente respondamos com amor ao seu amor, à sua graça e à sua misericórdia. E Ele envia, portanto, Isaías se voluntaria para ser enviado por Deus para levar a sua palavra, para levar a sua glória, para ensinar o seu povo, para trazer o povo de Deus de volta ao Senhor. Eu não li os demais versículos, porque os demais versículos são bem particulares a respeito do ministério de Isaías. Deus vai dizer que Isaías será enviado para pegar uma mensagem que ninguém vai ouvir.
né? E Deus quer que o povo não ouça, porque Deus quer julgar o povo de Israel naquela ocasião, porque o povo estava merecendo o juízo de Deus. E esse juízo iria vir, né? No nosso caso aqui, agora, hoje, nós somos chamados, depois da vinda de Jesus Cristo, a levar, a manifestar a sua glória, falar o evangelho, compartilhar o evangelho, porque Deus quer salvar. Deus quer transformar o nosso mundo. Deus quer que o seu reino se torne uma realidade cada vez mais concreta. E aqui eu me lembro mais uma vez das passagens de Paulo na segunda carta aos Coríntios, passagem essa que inclusive nós falamos no nosso retiro do ano passado. O amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu ou por nós morreu e ressuscitou. Esses versículos resumem, portanto, o fundamento do nosso envio, do nosso trabalho, da nossa vocação para o mundo. Deus nos está chamando, Deus nos chamou, Deus nos perdoou. Eu creio aqui que, se não todos, a grande maioria aqui já teve a experiência com Deus, já teve a experiência de perdão, ainda que o nosso arrependimento deva ser contínuo, mas já teve um primeiro encontro com Deus. E Deus já nos chamou e nos quer enviar para trabalhar para o seu reino, para fazer a sua obra. E esse envio, por sua vez, não é necessariamente o cargo na igreja, ainda que muitas vezes será algum tipo de colaboração com a igreja, algum tipo de atividade com a igreja, mas ele envolve também, evidentemente, a nossa vida pessoal. E assim, meus irmãos, o que nós vemos aqui em Isaías é que a resposta final, adequada diante da glória de Deus, é uma só, ela é resumida em tudo isso que Isaías fez em uma palavra só: adoração. Porque adoração significa entrega total a Deus. E é isso que Isaías faz. Isaías se entrega a Deus. Isaías diz: eis aqui, envia-me a mim. Ele nem sabia o que ia acontecer, como seria o seu ministério, tanto é que seu ministério foi duro, foi difícil, foi terrível. Diz a tradição, inclusive, que ele pagou com a sua própria vida no final da sua vida por causa da sua fidelidade a Deus. Ele não sabia o que viria, mas ele se dispôs. Por quê? Porque ele entregou a sua vida ao Senhor. Ele sabe que não pertence mais a ele mesmo, mas àquele que morreu por ele e ressuscitou. Ele não conhecia ainda Jesus Cristo, mas o Senhor que o chamou é o Senhor que é dono da vida dele. Ele pertence, portanto, a esse Senhor e ele vai fazer tudo aquilo que esse Senhor precisar. E é uma resposta de gratidão, não é uma resposta pura e simplesmente, não é o que ele faz por obrigação, mas é o que ele deseja fazer. Da mesma forma, meus irmãos, Cristo nos chama, Cristo nos chamou, Cristo morreu por nós. Esse amor, essa entrega nos constrange. E agora nós somos chamados a não vivermos para nós, mas para Ele. A nossa vida pertence a Ele. Nossas escolhas pertencem a Ele. O que nós somos pertence a Ele. A adoração é isso no Novo Testamento. É entrega total. Ela também vai se manifestar em vir ao culto, em cantar, em orar, em ouvir a pregação, em participar da ceia, em darmos a nossa oferta, em fazermos o serviço de diversas maneiras na igreja, evangelizando, mas ela é, em última instância, a entrega total. Nós fazemos com a nossa vida no nosso dia a dia, em tudo, absolutamente tudo o que fizermos. No nosso trabalho, no nosso lazer, pasmem vocês, se vocês ainda não sabiam, no nosso lazer nós também podemos adorar a Deus. Desfrutando de uma boa comida, nós também podemos adorar a Deus e servir a Deus. Tudo deve ser feito como feito na presença de Deus. Estamos diante do Senhor, recebemos as coisas com ações de graça, refletimos a glória de Deus. E aqui outro versículo da carta de Paulo aos Coríntios. Versículo esse que inclusive era a minha ideia de pregação inicial, mas eu acabei achando que era mais conveniente pregar o 2 Coríntios, ou melhor, achei que era mais conveniente pregar Isaías capítulo 6. Mas o versículo 18 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios nos diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e Paulo vai dizer que essa glória foi revelada na pessoa de Cristo, e os judeus não contemplam essa glória porque eles não veem a glória de Deus refletida em Cristo, mas contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos um espelho que reflete a glória de Deus. Nós refletimos essa glória, por isso nós sempre oramos pelos aniversariantes para que eles cresçam mais e mais à imagem de Cristo. O que isso significa? Que eles sejam cada vez mais um espelho melhor para refletir a glória de Cristo ao mundo que não conhece a Cristo. E nós agora refletimos a glória que nós conhecemos em Cristo
E também somos transformados por essa glória que nós refletimos e somos chamados a refletir. E assim, eu quero fazer 3 breves aplicações nesse encerramento da nossa mensagem. Em primeiro lugar, reconheça que a glória de Deus foi revelada definitivamente na humildade de Jesus Cristo como luz para todas as nações. Se Isaías teve um vislumbre da glória futura no templo, hoje nós podemos ver essa glória revelada muito mais plenamente do que o próprio Isaías viu na pessoa de Jesus Cristo. Até porque sabemos que em Jesus Cristo se fez homem para que nós possamos compartilhar da própria glória divina. Isaías não tinha noção de que isso seria possível, mas agora nós sabemos. Então, pode não parecer tão glorioso quando nós pensamos Jesus Cristo, um ser humano que já... Mas o fato é que a glória de Deus está ali e não há outro caminho. E se você ainda não conhece Jesus Cristo como revelação da glória de Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, faça isso nessa manhã e reconheça que Ele é a glória de Deus, a misericórdia de Deus para a sua vida. A segunda aplicação é que nós somos chamados, portanto, a viver uma fé que manifesta Cristo ao mundo. O envio não é opcional. Não é, eu recebi a misericórdia e quero parar por aqui. Não. Todos nós somos chamados, somos enviados e Deus espera que ouçamos esse chamado e nos voluntariemos para a sua obra. E isso como gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Agora, nós somos chamados a manifestar a glória de Deus, a glória de Cristo ao mundo, não apenas em palavras, mas também em ações, com adoração verdadeira, com a vida em comunidade que temos, nossa igreja, os nossos irmãos, na entrega total a Cristo, entrega total que, portanto, exige uma revisão das nossas prioridades, daquilo que nós fazemos. E eu convido você a fazer isso no início desse ano. Reflita sobre sua vida. Normalmente no início do ano nós refletimos sobre isso, né? Queremos mudar de hábitos, fazemos uma lista de coisas que queremos fazer, uma lista de coisas que queremos abandonar, metas que queremos alcançar, metas espirituais, inclusive, às vezes fazemos, né? Mas essa é a ocasião, portanto, para refletir de que maneira você pode colocar totalmente a sua vida nas mãos do Senhor no ano de 2026 que se inicia. Os seus hábitos. Pense nos hábitos que contribuem para afastar você do Senhor e para tirar a sua alegria em Cristo. Como você pode diminuir esses hábitos? Para alguns, esses hábitos pode ser o uso da internet, para outros pode ser o uso do Netflix, da Disney, para outros pode ser o esporte, o entretenimento, talvez para outros sejam as viagens ou a comida, para outros talvez seja os relacionamentos que eles têm com pessoas que não servem a Deus e aquilo é demais. Enfim, cada um na sua vida enfrenta desafios que muitas vezes alcançam o nosso coração e nos ameaçam nos afastar da beleza da glória de Deus e do nosso amor por Deus. O que você pode fazer para administrar melhor esses desafios e para desenvolver os hábitos que estimulam o seu amor pela glória de Deus e pela glória de Cristo e que permitem que você veja a glória de Cristo na palavra, na oração, na adoração, no louvor, na comunhão com os irmãos. Óbvio que o hábito principal, dos mais importantes e mínimo, é a frequência aos cultos com uma disposição de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Mas para além disso, também a participação nos PGs, a participação nas atividades, mas a sua leitura bíblica, a sua oração pessoal, o seu devocional, o seu momento com a família, o seu momento de talvez não estar lendo ou orando, mas pensando na glória de Deus e na bondade de Deus na sua vida, nas coisas boas que Ele dá, a gratidão ao Deus Criador pelo que você tem. Enfim, como você pode fazer com que esses hábitos estejam mais arraigados no seu coração ao longo do ano de 2026? E por fim, a última aplicação. Nossas experiências com Deus, nossa leitura da Escritura, a oração, a frequência aos cultos, eles têm nos levado à adoração e à disposição de servir? Ou fazemos tudo isso no piloto automático? Meu desafio também para o ano de 2026 é que façamos tudo isso com a consciência de que Deus está nos chamando e que possamos nos dispor mais a servir a igreja, servir o povo botânico, servir as famílias da nossa congregação, servir a igreja a um nível maior, a um nível talvez nacional, internacional, mundial. De estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias.
E lembrarmos que isso é verdadeira entrega e verdadeira adoração. Se nós fazemos... Veja, não estou dizendo que você deva parar de vir ao culto ou de ler a Escritura, muito pelo contrário. Mas muitas vezes fazemos isso de uma maneira tão desleixada e irresponsável que isso não tem um impacto na nossa vida. Então, clame a Deus e se disponha a fazer isso com vontade, com alegria, com intensidade e com regularidade, para que com o tempo o seu coração seja transformado e você possa estar mais envolvido com a missão de Deus no mundo e na sua vida. Que Deus nos conduza, portanto, nesse ano de 2026 para que possamos ver mais a glória de Deus e refletir mais essa glória de Deus ao mundo que precisa dela. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, em Tua presença nós estamos nessa manhã com o coração grato, Senhor, pela Tua palavra que se revela a nós, pela Tua glória que foi revelada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Mas, tal como o profeta, nós reconhecemos que não somos dignos de estar na Tua presença. Reconhecemos, Senhor, o nosso pecado e reconhecemos que muitas vezes ao longo da semana falhamos contra Ti de uma maneira contínua, de uma maneira repetitiva. Mas nós oramos, Senhor, a Ti para que Tu tenha misericórdia, e não apenas a misericórdia que nos perdoa nesse momento, mas uma misericórdia que nos alcança, que nos transforma, que nos impacta, que muda a nossa vida, que nos faz novas criaturas, que aviva a nossa fé e que, portanto, também nos envia ao mundo em resposta, em missão, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Que possamos, Senhor, nesse ano de 2026, portanto, estarmos mais envolvidos com a Tua palavra, estarmos mais envolvidos com a Tua igreja, estarmos, Senhor, mais impactados pela Tua glória, que a Tua glória, Senhor, norteie o nosso coração, aqueça o nosso coração, que possamos alegrar na Tua presença, Senhor, que a alegria em Ti caracterize a nossa vida ao longo do ano de 2026 e que possamos ver, Senhor, portanto, a Tua presença e a Tua glória em tudo aquilo que fizermos e possamos refletir a Tua glória onde quer que estivermos. E que a Tua igreja, Senhor, cresça mais e mais e o Teu reino se torne mais e mais uma realidade neste mundo e que todo mundo veja a Tua glória. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos esta manhã.